Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nossa Gente para você e hoje um assunto muito interessante. Nós vamos falar de dois aspectos sobre a criação dos filhos. A superproteção e a independência, fatores que influenciam sem dúvida nenhuma diretamente no processo do crescimento e formação das crianças. Proteção faz bem ao ser humano, o problema é quando isso excede, né? Fica um excesso e acaba prejudicando até o crescimento dos próprios filhos e o relacionamento deles com os pais. Então, como saber o limite disso tudo? Para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui no Nosso Agente a Rosimeire Pinheiro, a doutora Rose, que é psicóloga, e a Maria Lúcia Fernandes, que é psicopedagoga. São nossas convidadas de hoje. E um minuto eu já volto com elas aqui no Nosso Agente. Olha, para muitos pais, o limite entre cuidado e superproteção é uma linha difícil de ser percebida. Mas especialistas sabem dizer a medida certa do carinho que colabora para o desenvolvimento da criança e do adolescente ou pode ser prejudicial. Veja na reportagem. Qual é o limite entre o cuidado com os filhos e a superproteção? Nem sempre é fácil para os pais dosar o amor e cuidado para que ele não se torne sufocante e muitas vezes doentio. Glorinha sempre se dedicou ao máximo aos filhos. Os cuidados sempre foram além do trivial. Ela sempre fez questão de se responsabilizar por cada detalhe do dia a dia dos filhos. Eu me sinto muito orgulhosa disso. Não só eu, mas como meu esposo também, sabe? Nós tivemos muito cuidado com os dois. E assim, uma educação. Nunca teve bate-boca em casa, nunca teve palavrão. Então, eu acho que isso aí é muito importante, né? Na vida dos filhos. E hoje eu tenho um retorno, né, do que a gente plantou. Ela conta ainda que os filhos nunca dormiram fora de casa, mesmo depois de adultos. Rodrigo, o filho mais velho, hoje já é casado. Mesmo assim, ela se dedica em cuidar dele com muito carinho. A caçula, Eda Flávia, hoje já tem 30 anos e os mimos não são diferentes. Enquanto ela está se aprontando, tomando banho para ir para o serviço, eu estou arrumando o lanche da tarde para ela. Passa manteiga no pão, arruma banana, os talheres para ela levar para a refeição. Isso tudo eu tenho cuidado. A gente até às vezes acha que é um exagero, mas eu sei que realmente é um cuidado e assim, é muito bom você ter aquela tranquilidade, você tem aquela certeza de que você vai chegar e vai ter aquilo te esperando, vai ter aquilo pronto. Para essa psicanalista, educar os filhos não é tarefa fácil para ninguém. Incentivar a liberdade, muito menos. Segundo ela, é preciso dosar e impor limites. O equilíbrio é fundamental para a formação dos adolescentes. Então, ao mesmo tempo que a gente permite para a festa, eu levo e busco da festa. Eu vou ver com quem vai. Eu dou uma conversada para saber. Eu não invado. Então, o caminho entre a invasão e, ao mesmo tempo, a percepção do que está acontecendo também ele é muito sutil, mas a gente tem que ir dando conta desses recados. Essa arquiteta é mãe da pequena Bruna, de 1 ano e meio. Com o fim da licença maternidade, Cíntia teve que deixar a filha no berçário. Só confiou no local porque é administrado por uma pessoa da família e ela pode acompanhar todo o dia a dia da filha pela internet. Mesmo assim, fica longe do bebê durante toda uma jornada, o que passou a ser um martírio. Foi aí que ela resolveu sair do emprego e montar o próprio escritório. Pedi demissão da minha empresa, foi muito sofrido, porque eu tinha uma carreira formada lá e tal. Mas eu acho que compensou demais e hoje eu olho para trás e vejo que foi a melhor escolha que eu fiz. De acordo com ela, colocar a filha no berçário foi muito bom para a socialização da criança. Por isso, não se considera uma mãe superprotetora, mas apenas zelosa. É um lugar que eu confio de verdade, assim, eles acreditam muito no afeto, né? E é o jeito que eu crio ela também, com afeto, com toque, com beijo, com abraço. Para essa neuropsicopedagoga, não é preciso superproteger o filho para que ele seja responsável. E nem é preciso liberar demais para que ele consiga ser independente. O que ela recomenda é uma comunicação clara e objetiva. Quando eu dou um comando, esse comando eu tenho que ter claro, porque esse comando depende de uma linguagem assertiva, esse comando depende de sentimentos em que eu passo, se eu acredito em você ou não,
se você é capaz de conseguir resultados positivos ou não. E esse comando também traz pensamentos, crenças que me faz dizer: faça, você é forte, você é guerreiro. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo no programa mais uma vez a doutora Rosimeire Pinheiro, que é psicóloga, e a Maria Lúcia Fernandes, que é psicopedagoga. E eu já vou começar conversando aqui, puxando um assunto com a doutora Rosimeire. Quando que um pai deve super proteger os filhos, se é que pode super proteger, se isso faz bem, se isso faz mal, enfim. Seja bem-vinda. Boa noite, Bispo. Eu agradeço o convite mais uma vez. E a superproteção, ela é danosa. Ela causa os mesmos sintomas que a falta de proteção. Então, não interessa se eu estou protegendo demais ou estou desprotegendo, né? Vamos dizer assim. Eu vou causar no meu filho o mesmo sintoma, que é insegurança, uma baixa autoestima. Então, super não deve. A gente tem que proteger. Nós temos que zelar e nós temos que cuidar. O que seria uma superproteção? Por exemplo, o pai não leva o filho a... Ele não deixa o filho, por exemplo, atravessar uma rua. Criança de 10 anos, 11 anos não sabe atravessar a rua. Isso é um exemplo, né, de superproteção, que a gente vê muito. Então, assim, é claro que eu não vou soltar a criança, mas eu tenho que, em determinado período, já começar a fazer um treinamento com ela, fazer um treinamento de habilidade. Com 10 anos, ela tem que ter noção de que, para atravessar uma rua, ela tem que olhar para baixo, olhar para cima e seguir em frente. Tem crianças que ficam atormentadas se ela tiver que atravessar a rua sozinha. Né? Então, isso, por exemplo, um exemplo simples do cotidiano e que representa uma superproteção. A criança vai atravessar a rua, o pai agarra logo na mão. Ele não vai dando para ela autoconfiança e mostrando, ensinando para ela. Tá, e eu vou trazendo a doutora Maria Lúcia para a nossa conversa também. Essa superproteção acaba criando uma bolha em volta de uma criança, uma bolha em volta até irreal, né? Que leva até a criança se tornar um adulto, quem sabe, ou a própria criança, uma fuga da realidade. Estou certo? Sim. Fábio, retornando, eu acho que o mais complicado não é a superproteção dos pais. A questão é como esses pais veem as relações. Porque aí sim, eles têm uma atitude diante dessas crianças. Tornam superprotetores, tiram a criança de experiências que seriam primorosas para o crescimento e acabam deixando vulnerável para as questões da vida. Então, realmente, criam as crianças numa bolha, sim, mas esquecem que eles não vão existir para sempre e que as crianças têm que se preparar para o futuro. Certo. E como é que eu me preparo ou preparo as crianças para o futuro? Porque a gente fica falando na teoria, né? Por exemplo, para mim que sou um leigo, só sei as coisas que a gente vai vendo, né? Eu sou pai de 2 crianças, inclusive. Como é que a gente prepara os nossos filhos protegendo sem ser superprotetores? Que eu acho que é um desafio. A hora, né, que ele sai da barriga. Pois é. A hora que ele sai da barriga. Eu costumo brincar, minha esposa fala muito isso, que a gente vai abrindo mão pouquinho, né? Quando vai para a escola, já é metade do dia, já não é nosso mais, né? E vai indo, até que chega uma hora que é só final de semana e olha lá, né? Às vezes só de mês em mês. Pois é. A minha experiência agora é de mês em mês. Então, é custoso. Como é que eu faço essa superproteção, a proteção sem ser superproteção? Porque eu também não posso virar assim, tá na mão de Deus e vai, meu filho, né? Exatamente. A autonomia. A autonomia a gente começa a dar para a criança antes dela ir para a escola. Nós começamos com a autonomia de acordo com a maturidade e a idade. Você começa dando essa autonomia a partir do momento que você deixa com que o seu filho comece a escolher as coisas mais simples, como o que vai vestir, o que vai comer, o porquê que não gosta de comer. Sempre apresentando para ele as questões do o que é benéfico e o que não é. E mostrando que há uma consequência nessas escolhas. É assim que a gente vai preparando as crianças para o futuro. A autonomia começa, bem assim, um exemplo bem simples do dia a dia, é quando você vai pegar na mãozinha dele para andar, ele tira sua mão. Tipo assim, né? Dá licença que eu dou conta de andar sozinho. Ali ele já está mostrando para você que ele dá conta. Mas primeiro você precisou amparar quando ele fosse cair,
né? Teve que segurar a mãozinha para ele caminhar. Então, assim, isso são pequenos atos de vai dizendo, olha, você vai, vem na mamãe, vem, você dá conta. Você está incentivando a criança a caminhar, a ir para a vida. Né? Então, são pequenas coisas que aonde eu vou, por exemplo, eu vou na padaria. E aí eu fico dentro do carro e dou para ela R$5. Olha, você vai lá agora e compra para mim 3 pãezinhos. Ele vai lá e volta. Mas eu não vou dar conta. Dá sim. Você dá conta sim. Vai lá, ó, tô te dando R$5, vai sobrar R$3 de troco. Eu acho que a importância dos pais fazerem isso é porque a vida não é fácil. Não. Né? A vida tem muitos problemas, né? Muitas aflições, anuências e tal. E se o pai e a mãe não preparar, e uma das funções do pai e a mãe, dos pais, ou quem está criando, dos cuidadores, é preparar a criança para ser um adulto. Estou certo? Isso. E eu vou fazer isso justamente pontuando para ela a cada dificuldade e incentivando. Não, eu não dou conta, tá? Também eu não posso querer que ele vá direto na primeira vez na padaria sozinho e faça a coisa. Então eu vou junto, eu compro, olha, tá vendo? Ó, a mamãe deu R$5, sobrou 3. E vai incentivando e mostrando. No outro dia, vai, não, eu não dou conta, vai, mamãe tá aqui no carro esperando, mamãe tá aqui na porta esperando, vai. Minha titia, a vovó, quer dizer, que é o cuidador que tiver ali junto, né? Vai, você dá conta. Então eu vou mostrando para ele que ele tem potenciais, que ele tem possibilidades e que ele pode fazer as coisas. Eu não posso simplesmente entregar para ele, ó, vai lá, atravessa a rua e compra para mim 3 pãezinhos. Isso gera insegurança, né? E medo. E a pessoa que tiver um nível de uma propensão à ansiedade, isso vai potencializando a ansiedade dela e gera muitas vezes, vamos maximizar, vamos lá para o ponto 100 da reta, né? Ela pode desenvolver uma série de transtornos, pânico, né? Que é conhecido como a síndrome do desamparo. Por quê? Porque a pessoa não foi preparada, ela foi tendo medos e ansiedades e chegou ao nível, né, que ela chegou. Esses transtornos podem ser ou são desenvolvidos na infância? Sim, eu acredito que sim. Não sei se a doutora acredita sim. Né? Eu penso que não é de repente que as coisas acontecem. Né? O copo não derrama de repente, é uma gotinha de água todo dia, todo dia. Então, assim, por exemplo, eu acredito que o pânico é uma síndrome do desamparo. É o medo, né? A ansiedade excessiva. Então, o que eu faço? Eu vou desamparando, eu não vou cuidando, eu vou deixando o nível de ansiedade crescer, até um ponto que ele chega a um transtorno. Tá, ok. Doutora Maria Lúcia, eu vou pegar um pouquinho o lado pedagogo da senhora agora também, até porque é uma área que a senhora entende bem. Quando a gente tem esse espírito de superproteção, né, de proteger demais a nossa criança e tudo mais, pode prejudicar a sua formação educacional? Porque nenhum pai e mãe com sã consciência não quer que o filho se desenvolva profissionalmente, educação, pelo menos eu imagino que não, né? Não, esse é o ponto-chave. Dentro do atendimento psicopedagógico, é o que nós temos como um fator importante. A superproteção causa na criança, no período escolar, um baixo desenvolvimento, porque como os cuidadores fazem por ela, na escola ela também espera que alguém faça por ela. E não é automático ela esperar que façam, mas como ela tem sempre alguém apresentando, facilitando, colaborando, na escola ela não tem essa autonomia de busca, então prejudica demais a criança na fase escolar. E sem contar que desenvolve nela uma baixa autoestima, uma questão, eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso, eu não vou aprender, né? Então ela vai criando assim, essa autoimagem, né? De que eu não consigo, eu não dou conta, eu sou fraco. Por causa dessa impotência dela, né? Lidar com essa situação, já que tem quem sempre faz, quando ela está na escola, praticamente ela está longe da família. Prejudica a habilidade motora dela, por exemplo? Dependendo daquilo que é proposto. Se em casa os estímulos são pequenos e na escola é pedido para que faça, mas ela não tem essa autoconfiança,
realmente prejudica, sim. Porque, assim, o desenvolvimento psicomotor, ele tem fases, né? Por exemplo, a criança de 3 anos não dá conta de dar uma laçada num cadarço do sapato. A de 7, 8 anos já é esperado que ela consiga fazer isso. Né? Que o pai e a mãe, né, os cuidadores estejam treinando a criança para isso. Então, se ela tem um pai e a mãe que escolhe a roupa, que amarra o tênis, então quando ele chega na escola, ele começa a correr e o tênis desamarra, ele chega para a professora e fala, Pro, amarra para mim. Né? E a Pro vai falar, não, você dá conta, amarra. Ele vai chorar, eu não dou conta. Vai ficar envergonhado. Vai ficar envergonhado, ele vai pegar o cadarço do sapato, vai enfiar para dentro do sapato para ele não ter que dar a laçada. Né? Então, muitas vezes o pai já não compra nem o sapato com cadarço, o pai já compra aquele com velcro para facilitar. Então, assim, é muito comum criança de 10 anos que não sabe dar laçada. Pois é, uma das preocupações, eu estou pegando até um lado meu aqui, porque eu tenho um menino que vai fazer 6 anos e estou com uma neném que vai fazer 1 ano. A gente tem muito medo, pelo menos eu tenho, né? Não sei, acho que quem é o pai de criança vai compartilhar comigo aí, do nosso filho, nossa filha passar problemas na escola. A gente escuta tanto de falar de bullying, disso, daquilo, outro. Então a gente quer que ele se dê bem na escola, se dê bem na vida, né? Não é nem na escola, na vida. E a escola é porque é o desafio. É o princípio, né? É o primeiro desafio dele, etc e tal. Então, como que a gente prepara os nossos filhos dentro de casa para ele se dar bem? Eu vou dar um exemplo para vocês ver se vocês concordam comigo ou não, né? O meu menino faz um esporte lá. E nesse esporte, nesse jogo, por ter muito menino fazendo a mesma coisa, né? Mesma atividade, de vez em quando dá uma confusãozinha entre um e o outro. Né? Eu tenho um sangue muito quente. Então, quando eu vejo uma confusão, me dá uma vontade de, opa, peraí, tu tá fazendo o que com meu filho aí? Mas como eu vejo que é criança, eu tenho que ter uma consciência. Então, eu paro e falo, vou deixar ele resolver. Ele vai resolver lá. E acaba resolvendo. É impressionante o quanto criança se dá bem e faz amizade, resolve, briga hoje, amanhã já tá bem de novo e tudo mais. Tô certo nisso aí? Isso, mas tem claro assim, tem situações que a criança foge à habilidade dela. E tem pai também que interfere impedindo que a criança desenvolva a habilidade dela. Quando é que eu sei que eu tenho que intermeter ou não? Quando você vê que ele não está indo bem, você vai ficar ao lado e conversa com as duas crianças, tentando fazer com que as duas crianças resolvam o problema. Mas você não acha que você poderia ter falado com seu amigo diferente, pedir por favor? Né? Porque, me dá aqui, né? Não, né? E aí o seu filho não teve, né? Filho, fala com ele. Eu te empresto, mas você tem que me pedir por favor. Né? Então, assim, levando a criança a ter uma linguagem, ter uma habilidade mesmo para lidar com aquela situação. Porque tem pai e mãe que uma criança vem, por exemplo, e toma dele um brinquedo, ele vai lá e toma da outra criança e entrega para o filho. Ele tá errado, né? Tá errado. Então, o que ele tem que fazer? O filho, fala com um coleguinha que é seu, que ele não pode tomar de você. Né? Ao invés de você ir lá e tomar o brinquedo para a criança, você está instruindo ela como ela deve agir. Então, assim, parece, mas isso é bobeira. Não é bobeira, né? A gente vê muito pai e mãe entrando, e às vezes os adultos se degladiam, começam a se degladiar ali, os adultos e as crianças já resolveram o problema do brinquedo. E a coisa fica séria, né? E o trem fica sério. E a coisa fica séria, porque todo mundo tem um amor excessivo pelos filhos, né? Em sã consciência, todo mundo tem um amor excessivo pelos filhos. Aí acaba tomando partido, o negócio pega. Então, até o pai e a mãe tem que ter uma certa consciência também de que são crianças, que tem que resolver o problema entre eles e tudo mais. Estou certo? A senhora deve já ver muito isso na profissão da senhora. Não, está certíssimo, porque você tocou no ponto-chave da situação, a questão da frustração. Os pais têm uma dificuldade enorme de trabalhar com a frustração do filho. A hora que você vê que seu filho está perdendo ou que ele entrou numa discussão que você acha que ele não vai dar conta, a primeira atitude do pai é ir em prol do seu. Só que o outro mexe com a frustração do próprio pai. Exato, né? Porque ele tem essa dificuldade de lidar com a frustração do filho, porque ele tem dificuldade com as próprias frustrações. Mas a dele ele ainda camufla. Agora, quando mexe com o meu,
Aí fica difícil. E mas a gente não tem que ter consciência de que a vida é assim e que se eu for proteger demais meu filho, se eu for intrometer, vocês usaram uma expressão, o pai não é pro resto da vida. E quando eu falando isso, não é porque vai morrer, não. Tomara que todo mundo morra velhinho. Mas é porque some. E depois, quando começa uma carreira profissional, vai pro dia todo pra faculdade, não tem como o pai e a mãe estar lá. É bem antes disso. Quando entra na adolescência, o pai já é excluído. Só que aí o filho não está preparado para essa entrada na adolescência, justamente por isso. Ele quer ser independente, e ele não mas vai ele não apanhar tem mais? Apanhar, que eu digo assim, entre aspas? Da vida? Não vai apanhar mais. Se eu ficar com esse negócio de proteger ele demais aqui, ele vai entrar na adolescência com esse, achando que as coisas é de um jeito e não é, e vai apanhar mais, não é? E não é aí que nós temos o grande problema da adolescência? As crianças hoje, os adolescentes hoje não conseguem ouvir, não. Exato. Né? É o problema do limite que a gente vê tanto hoje na adolescência. Eles apanham mais. A forma de reagir às coisas da vida é que é diferente. Porque alguns se retraem, se tornam aquelas crianças introspectivas. Outros querem se tornar rebeldes para dar conta da situação. Então, são dois extremos. E são os extremos que a gente vê acontecendo desde a infância, onde existe ou uma superproteção ou um excesso de independência. Então, é a consequência. Deixa eu ir para o outro lado agora, né, doutora Rosimeire? Quando o pai é firme demais, é duro demais, que antigamente, hoje parece que melhorou um pouco, mas antigamente é muito disso, do pai ser, é do meu jeito e pronto, acabou. Era até na década de 50, 60, era pai, senhor, senhora, beija na mão e acabou a conversa e tudo mais. Eu acho que nós perdemos muito esse respeito, né, de pedir bênção, não sei o que, parará, mas antigamente era muito exagerado, não tinha aquele contato, em especial com o pai. Às vezes com a mãe tinha, mas com o pai não tinha. E quando tem esse excesso, esse outro lado do pai achar que não tem que dar carinho, tem que botar, tem que trabalhar, tem que ralar mesmo para dar certo na vida, porque a vida é assim. Principalmente com os meninos, né, Bispo? Principalmente os com os homens, meninos, né, na década de alguns anos, né, para trás, eles sofriam muito essa ausência, esse falta de carinho e cuidado dos pais, do sexo masculino, né? O dano vai ser bem próximo do outro que a gente comentou. Vai ser uma pessoa insegura, uma pessoa que vai ter dificuldade de se posicionar diante da vida. Se alguém apontar o dedo e falar mais forte, ele vai abaixar a cabeça, ele não vai aceitar, ele não vai conseguir... vai ser dominado sempre. Provavelmente. É claro que toda regra tem exceção, nós estamos falando de ser humano, né? Como a doutora disse, a pessoa pode ir para um oposto, de ser boazinha demais ou ser amazinha demais e não conseguir fazer o equilíbrio. E a outra pessoa pode, algumas pessoas podem até conseguir fazer esse equilíbrio, mas por recursos próprios. É difícil, mas é possível. Então, o que eu vejo assim, vai gerar transtornos da mesma forma, uma dificuldade de relacionar com figuras de autoridade, até mesmo de figuras, por exemplo, relacionamento entre marido e esposa, né? Se a esposa, por exemplo, um exemplo simples, a esposa teve um pai que rechaçou. Aí o que vai acontecer? Ela pode, de repente, achar que no relacionamento com o marido ela não vai aceitar mais isso e ela ir para o outro extremo, e não aceitar dialogar com o marido, tem que ser sempre a voz dela, né? Então, ou ser subserviente, né? Isso. Ou ela vir trazer naquela posição de que abaixa a cabeça, vaquinha de presépio, né? Eu vou aceitar tudo. Então, assim, os danos não são muito diferentes dos que acontecem com a falta, né, com o excesso de proteção. O que é imprescindível quando se trata de relacionamentos é a gente buscar o equilíbrio. Não é fácil, mas é uma busca que a gente tem que ter incessante. Por que que não é fácil? Porque eu sou humana, criada por seres humanos. Então, eu cometo erros geralmente porque cometeram comigo. Às vezes, né, a pessoa fala, eu não vou fazer com meu filho o que fizeram comigo. E aí ela vai para um outro oposto, ao invés de buscar o equilíbrio. Né? Então, se ela teve um rechaçamento muito grande parental, aí o que ela vai fazer? Eu não vou fazer isso. E aí é onde vem o excesso de independência, o excesso de pode, né? O excesso da falta de limite, vamos dizer assim. Tá, certo. Então, eu vou fazer a mesma pergunta para a doutora Maria Lúcia, mas numa outra ótica. A falta de carinho
E quando esse carinho, qual a intensidade desse carinho que eu devo dar para os meus filhos? A intensidade pode ser a maior possível, não interfere. A questão é o que você chama de carinho. É isso que eu ia falar. E o carinho, o limite. O que você considera como carinho? Todo cuidado que você tem, todo zelo que você tem, é um carinho com a pessoa amada. Pode ser seu filho, sua esposa, seu parente, é um carinho. Só não transforme esse carinho em superproteção. Porque aí não funciona. O carinho, o cuidado, você vai ter sempre com os seus entes amados. A questão está não passar desse carinho para um excesso de cuidado e de enjaular, como nós começamos. Porque aí você não quer que ele se machuque, você não quer que ele discuta, que ele se frustre e não deixa viver. Então, o que é esse carinho? Tem que ter bem um cuidado, lapidar bem que eu posso dar e não ficar esperando que ele esteja a meu serviço o tempo inteiro, porque às vezes é isso que os pais procuram. Eu super protejo meu filho para que ele esteja comigo o tempo todo, para que ele me ame o tempo todo, para que eu preserve essa relação e vai perdendo a criança aos poucos por causa dessa super proteção, por esse excesso de carinho. Com o advento da tecnologia, internet, etc e tal, parece que a moçada está tendo mais acesso às informações mais rápido. E isso exige uma proteção, né? E aí eu estou falando até como presidente da CPI de combate à pedofilia, que eu presidi há 3 anos atrás. Tem que ter uma super proteção, uma super proteção, vou usar esse termo, mas uma proteção em cima disso, porque hoje, poxa vida, meu menino com 3 anos já sabia entrar na internet. As coisas estão assim, evoluindo de uma forma muito grande. Porque está ao alcance da ponta do dedo. Exatamente, está ao alcance da ponta do dedo. Literalmente, hoje, a ponta do dedo. E aí? O que o pai tem que fazer? É realmente estabelecer limites. O meu filho vai entrar em qual site? Eu tenho que colocar bloqueadores. Eu tenho que colocar sentinelas mesmo, programas que vão barrar determinadas ações. E tem pai e mãe que coloca filho, tem cuidadores que dá logo o celular, porque eu dá logo o tablet, porque aí a criança vai ficar quietinha, calada. Não vai me atrapalhar. Não vai me atrapalhar. E aí ele se aprofunda nas coisas que ele tem que fazer, que é do gozo dele, que é da vontade dele, e ele esquece de dar uma olhadinha para o lado e ver o que está acontecendo. Então, assim, a criança tem que ter proteção. A regra lá em casa... ela tem que ter um olhar atento da família, né? Um olhar do pai, da mãe, um olhar cuidador, um olhar amoroso, um olhar que vai direcionar para o futuro. A regra lá em casa, fica até a sugestão para os pais, pode mexer, desde que seja do meu lado e do lado da mãe. Posso fazer uma pontuação que é bem assim, dentro disso que nós estamos falando. A questão da internet e dos acessos das crianças também está relacionada à falta de informação dos pais. Nossos pais, eu, como mãe, não tenho e não domino metade da tecnologia que os meus filhos dominam. É verdade. Então, quando acontece alguns casos desses, não é por falta de proteção dos pais, como as pessoas podem pensar, mas sim pela falta de informação e pela falta de domínio dessa ferramenta. Falta muito o diálogo, porque se o meu filho está mexendo, isso como eu não domino, eu tenho aversão, então eu não vou cuidar. Eu não sei onde ele está caminhando para eu pontuar se aquilo é correto, se pode ou se não pode. Eu não sei se eu não estiver caminhando junto com ele. Mas é aí que mora o perigo, porque você hoje tem acessos... eu usei o extremo, né? A pedofilia. Mas tem outras coisas que despertam sexualidade, que despertam violência. Hoje, gente do céu, você vai no YouTube, hoje tem vídeo de violência terrível. Eles ficam numa situação assim, eu não me interesso, a gente vê muito, eu não gosto de internet, eu não gosto disso, eu não gosto de videogame. Então, e a meninada gosta. E a meninada gosta. Mas então, você não tem que gostar, você tem que acompanhar. Eu tenho que entrar no mundo do meu filho. Eu tenho que ir até ele, que é o que a gente busca no consultório. A gente senta no chão com a criança, a gente joga jogo com a criança. Então a gente vai, não é a criança que vem até a gente, é a gente que vai até ela e traz ela para aquilo que a gente acha que precisa ser caminhado. Né? Então os pais, eles não fazem isso, eles ficam
sentado na cadeira. Eu não gosto desse negócio. Mas eles precisam ter consciência que o perigo está nisso aí. Então precisa fazer o quê? Eu preciso... você está julgando? Que jogo é esse que você está julgando? Que vídeo é esse que você está vendo? O menino está dando jogando um joguinho lá que um dá soco um no outro. O que é isso que você está julgando? Me ensina, eu quero jogar também. Que desenho é esse que você está assistindo? Senta e vê o desenho junto. Mas questão, aí vai fazendo pontuações. Porque hoje, doutoras, os desenhos de hoje em dia não são igual aqueles Pato Donald, Mickey antigos, não. Hoje é uma desenhada de violência, de invocação, é um negócio perigoso. Se o pai e a mãe não ficar assistindo, que seja no mínimo para orientar. Não é assim não, meu filho. Isso aí é um desenho, isso é isso. Nós vamos ter problemas. São questões de valores. Aí nós vamos partir para a questão dos valores, mas os pais precisam pelo menos assistir para poder discutir e saber como que o filho está recebendo aqui. Até para conversar com eles, né? Senão não tem diálogo também. Porque proibir não vai resolver, bispo, deputado, né? Não vai resolver a pessoa falar, não, você não vai assistir tal programa de TV. Vai ficar até mais interessante. Mas aí muito mais. Quando você sair para trabalhar, ele vai acessar na internet o capítulo que passou ontem à noite. Ele vai querer saber por que foi proibido. E aí ele vai procurar. Então, assim, o ideal é você chegar e sentar. O que você está assistindo? Você está assistindo? Vamos sentar. Aí a família vai colocar o que a questão, né, que a doutora colocou, os valores. Meu filho, você acha que isso é legal? Mas por quê? Todo mundo faz, mãe, todo mundo faz, pai, é normal. Tá, todo mundo faz. Mas é que, como diz, você é todo mundo, né? Ou você é alguém, né? A gente acredita nisso, a gente faz isso. Você acha que está certo? Porque aí você vai estar trabalhando o senso crítico do seu filho. Porque quando ele chegar na escola, eu não posso ver meu pai. Mas seu pai e sua mãe são careta, hein? Aí ele vai ficar com vergonha do pai e da mãe, e o pai e a mãe é careta. E aí ele já começa a ter um distanciamento, porque é natural esse distanciamento, né, na pré-adolescência e na adolescência. Por quê? Tudo que você trabalhou com ele até ali na idade dos 10, 12 anos, vai chegar nesse período, ele vai buscar lá fora. Ele vai chocar, né? Vai checar. E aí, se você não vai trabalhando com ele autocrítica, o colega vai falar com o colega, não, eu não assisto. Mas por que você não assiste? Não é tão legal, não é possível que você não assiste. Meu pai não deixa. Mas por que seu pai não deixa? Ele não tem argumento, porque o pai não ensinou. Não, meu filho, a gente não assiste por conta disso, porque nós cremos, nós acreditamos, o nosso valor, nós acreditamos que isso é importante. Então, por isso, que aí se o coleguinha vem falar, não, ele não tem argumento, ele não vai conseguir, de repente, nem convencer o colega de que aquilo realmente é ruim. Deixa eu fazer uma última pergunta, até porque o nosso tempo estourou, mas eu vou fazer para as duas, e eu quero jogar a lenha na fogueira mesmo, viu, gente? A Lei da Palmada, que foi instituída aí há um tempo atrás, proibindo todo tipo de educação corretiva nos filhos. Desde aquela que é exagerada, e essa sim deve ser punida, sim, acho que todo mundo concorda, até aquela pomadinha que eu acho educativa, né? Eu tive uma mãe e tenho, que está bem viva e graças a Deus bem jovem também, que foi uma mãe extremamente carinhosa, de brincar, de estar junto com os filhos, de educar, de conversar, super, hiper presente, mas a primeira vara da infância que eu tive lá era a varinha lá de casa e minha mãe era juíza. Varinha de goiabeira. E era de goiabeira. Exatamente. E minha mãe era juíza. E isso fez muito bem tanto para mim quanto para meus irmãos. Aí eu pergunto, e a lei da palmada, doutoras? Os extremos novamente, né, bispo? Por que se veio a lei da palmada? Porque existiam os extremos. Papo de avô lá, que falaram que é porque os senadores é tudo avô e avô não gosta que bata nos netos, né? Ela falou, não, então vamos aprovar esse negócio rápido. Porque avô tem excesso de amor ali, né? Mas são os extremos. Eu penso que acredito que a palmada educativa, muitas vezes usada como psicotapa, tem criança que não precisa dele. Tem criança que você fala com ela já entende, o olhinho enche, né, a fala. Mas também a gente tem determinadas falas que doem mais do que muita palmada. Então eu não bato com a palma da mão, né? Mas eu denigro a imagem do meu filho com palavras. Né, é muito mais violento do que uma palmada. Então eu acho assim que tudo a gente tem que
pensar e ponderar. Tem criança que às vezes é necessário. Agora tem criança que não precisa. Eu tenho 2 filhas. Uma precisa às vezes de dar uma palmada. A mais velha, por exemplo, não precisava. Falava com ela, já chorava, já entendia e já entrava na... não precisava. A outra ela já é a personalidade dela, a espinha dela é mais dura um pouco. Então, a gente tem que... Eu acho que quando um pai e uma mãe usam esse recurso, ele está dizendo, eu estou usando porque eu não dei conta de agir diferente. Porque o meu relacionamento com você... A senhora acha que tem que tentar de outra forma primeiro? Todas as formas possíveis e imagináveis antes, porque quando eu bato, eu estou dizendo, eu não dei conta, por isso eu estou batendo. Doutora Maria Lúcia. Ela veio no ponto que eu assim, estou pensando, é a falta de argumento. Quando você não tem mais como argumentar, você parte para essa situação. Só que eu vou falar da minha área, da aprendizagem. Nós vivemos aprendendo a vida inteira. Isso até o dia da nossa morte nós estamos nesse processo. E quando adultos, quando nós erramos, quando nós não conseguimos fazer aquilo que o outro deseja, a gente também age dessa forma? A gente parte para a violência quando acaba o argumento? Ou a gente faz isso com a criança porque ela é menor e indefesa? É uma coisa a se refletir. Porque é o que eu acredito. Quando eu dou a palmada, é porque eu não tenho mais recursos para lidar. Eu estou dizendo, eu estou te batendo, porque eu não consigo mais agir com você de forma diferente. Não é uma forma de botar limites também, não, nos filhos. Porque hoje, muito das coisas que acontecem, é lógico que tem gente que não tem conserto, mas muitas das coisas que acontecem, e eu acredito piamente nisso, é fruto de falta de limites. É fruto de dizer assim, meu amigo, tudo que você faz, você tem punição. Tem consequência. Você pode escolher tudo que você quiser na tua vida, mas tem consequência. Mas se a gente, quando criança, a gente não ensina isso pro filho, eu concordo que tem que conseguir todos os argumentos. Eu sei que tem criança que merece apanhar do que ficar de castigo, por exemplo. Merece apanhar do que tirar um videogame. Não, ele prefere, porque depois vou jogar videogame de novo e tal. Então, mas se a gente não criar um sistema de criança, que vai ter, tudo que ele faz vai ter consequência, seja positiva, fez uma coisa boa, elogiar, presentear, etc., seja negativa, qual é o limite que nós vamos colocar nela? Que adultos que elas serão? Mas o limite e a correção só parte por esse lado? Tem a questão dos privilégios também. Exato, como você falou. Os limites, eles começam desde que a criança nasce. Você não vai colocar limite no seu filho, porque você não bate numa criança de 1 ano, porque você sabe que ela não tem consciência. Pelo menos se espera que os pais não façam isso. Você não faz isso com a criança de 1 ano. Mas com uma de 5 que fala, porque ela já tem uma comunicação e consegue entender, você já acha que pode usar desse método para conseguir um resultado. Só que o resultado você pode tirar algo dela, como você disse. Se dói mais nela o videogame, por que você não tira 1 semana de videogame, então? Porque bater naquele momento... Eu acho importante estabelecer esse rito de causa e consequência, esses critérios, É assim, eu acredito que tem pai e mãe que falam assim, é bom ter videogame? Pode ter videogame? Eu acho que é super a favor do pai e da mãe, dos cuidadores, porque ele tem uma ferramenta de privilégio que ele pode restringir. Negociação. Você tirou 4 em matemática? Por que você tirou 4 em matemática? É porque você ficou 3 horas no videogame e você não estudou 2 horas, pelo menos. Então, nós vamos fazer o seguinte. A partir de amanhã, você vai ter 1 hora de videogame e vai ter que estudar 2 horas. Porque eu também não acredito na retirada total. Porque criança, ela é adaptável. Se eu tiro o videogame, ela vai desenhar, ela vai brincar, ela vai criar, porque a criança, ela é plástica. A criança saudável, ela tem a plasticidade e ela vai se adaptar. Eu não tenho videogame, mas eu faço outras coisas. Então, assim, eu também não sou a favor de tirar tudo. Faça a negociação. Você tem 3 horas, então você não vai brincar 3 horas, você vai brincar 1 hora. 2 horas que você estava brincando antes, você vai estudar, porque você tirou 4 em matemática. Eu só acho que a questão do limite nunca vai estar nos filhos. Filho é consequência. O limite começa nos pais. Se eles sabem pontuar qual o limite e o que eles querem,
eles vão desenvolvendo isso ao longo do tempo. E a importância do exemplo também, né? Não adianta, esse dia para trás tinha alguém falando aqui, proibir o menino beber cerveja. Não adianta o pai proibir o menino beber cerveja, se ele bebe, faz uma cara gostosa. O menino vai falar, por que eu não posso? Né? A questão também é o seguinte, se eu não tenho rotina, como é que eu vou querer que o meu filho tenha rotina? Eu não tenho rotina, eu não vou conseguir desenvolver rotina nele. Até porque é espelho, né? Desculpa eu cortar, porque já pediram para eu encerrar o programa 2 vezes aqui. Doutora Rosimeire Pinheiro, obrigado pela participação mais uma vez, bem esclarecedora e de aprendizado ao pessoal. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço o convite. Doutora Maria Lúcia Fernandes, que é psicopedagoga, obrigado também pela participação, extremamente importante também. Muito obrigada. Bom, e eu vou ficando por aqui. Aprendam e queiram ser melhores pais, porque se você for melhor pai, você vai ter melhores filhos e os seus filhos serão melhores adultos. Simples assim. Boa noite, que Deus abençoe a todos.